educação. Vale a pena. Olá, muito obrigado pela sua importante audiência. O programa Em Discussão de hoje vai abordar um tema que, sem dúvida nenhuma, interessa a todas as famílias. Junto com meus convidados, vamos falar sobre os perigos dos jogos e desafios da internet para jovens e crianças. Além disso, eu quero que você fique por dentro da legislação sobre os direitos digitais, como lidar e proteger seus filhos do perigo da internet. E para falar sobre tudo isso e muito mais, eu recebo a doutora Alessandra Borelli, advogada e CEO da NetKids Educação Digital. Com a gente também o doutor Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital. E para a gente entender a mente e o que pensam as crianças e adolescentes, recebo a psicóloga Linda Vieira. Amados, muito obrigado pela presença de todos vocês. Sem dúvida nenhuma, é um tema, doutora, que interessa muito profundamente a toda a família, certo? Muito obrigado pela presença. E por que interessa tanto a nossa família? Porque hoje tudo acontece na internet. Muito bem. Né? Então hoje somos motivados e incentivados a todos os dias e em todas as circunstâncias buscar na internet muitas respostas. Eu costumo dizer que a internet, as novas tecnologias, elas trouxeram muitas coisas boas e também soluções para os problemas que nós não tínhamos antes dela. Eu queria que você falasse sobre a sua especialidade. Bom, eu sou advogada, especialista em direito digital e desde o momento que nós passamos a receber no escritório muitas demandas judiciais envolvendo pais, educadores, crianças e adolescentes pelo mau uso das novas tecnologias, nós percebemos que diante da possível judicialização desses conflitos, as crianças, os adolescentes, as pessoas que faziam parte desse ecossistema respondiam algo como: eu não sabia que, essa não era a minha intenção, eu achei que... E aí nós percebemos que a educação seria, sem dúvida, um dos mais importantes mitigadores de riscos. Então, a partir daí, nós criamos uma frente dedicada à educação, orientação deste público, através de palestras, campanhas de conscientização, enfim. Então, a minha atuação hoje é voltada tanto para a educação digital no âmbito escolar, quanto no âmbito corporativo. Doutora, de que maneira essas brincadeiras, esses jogos que são atrativos para as crianças e adolescentes, mas sempre muito perigosos, como é que eles chegam às crianças? De que maneira? Então, interessante, né? Os desafios, as brincadeiras perigosas. Outro dia eu estava conversando com uns amigos e alguns me disseram: ai, mas eu conheci essa brincadeira, uma delas é o jogo do desmaio, o desafio de não oxigenação. Eu falei: nossa, como que você conhecia? Eu nunca ouvi falar. Então, quer dizer, muitas dessas brincadeiras talvez até existissem há anos atrás. Só que hoje, com a internet, as novas tecnologias, as mídias sociais digitais, o poder de disseminação é muito maior. Então, hoje eu digo que os novos amigos dos nossos filhos são os youtubers. E tudo que eles falam é uma grande verdade. Isso tem, na verdade, não é que é uma grande verdade, tem uma grande influência, né, nas nossas crianças. Dissemina-se muito rápido, o compartilhamento é muito célere, eles conseguem realmente uma audiência muito grande, e quanto mais visualizações, quanto mais curtidas, isso mais chama atenção. Então, todos esses desafios, essas brincadeiras que não se limitam ao desafio do desmaio, ao jogo do desmaio, nós temos outras, né? São inúmeras as terminologias, inclusive mudam de país para país. Tem o jogo do desmaio, do gelo e sal, da canela, do fogo, que a pessoa joga álcool no corpo, coloca fogo e pula num rio. Enfim, várias outras atrocidades e barbaridades que hoje chegam facilmente ao conhecimento dos nossos filhos, das nossas crianças e adolescentes por meio das próprias mídias digitais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu queria apresentar aqui o Dr. Luiz Augusto Filizola Durso. Seu pai está bem? Muito obrigado pela sua presença. Prazer tê-lo aqui. E o seu pai, como é que está? Primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer voltar aqui. É sempre importante debater sobre direito digital, educação digital, que a doutora falou. E meu pai está bem, graças a Deus, continua no escritório e a gente estamos juntos, trabalhando pelo bem da população. E agora com um programa extremamente importante na Rede TV, né? Meu pai está agora à frente do Datavênia, que passa na Rede TV a cada 15 dias, toda quarta-feira à noite. E o programa é exclusivamente jurídico, os convidados sempre são da área
do direito e conta um pouco da sua trajetória. É muito bacana. Falar do Dr. Durso, né, que já foi presidente da importante OAB e que agora está com um programa que vai de 15 em 15 dias, né? Na Rede TV, quarta-feira, meia-noite e meia, a cada 15 dias. Que bacana. Doutor, especialista em cybercrimes, presidente da Comissão Nacional de Estudos dos Cybercrimes da Abracrim, que é a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, trabalha no escritório. Por que o senhor resolveu entrar e se especializar exatamente nesse tema tão profundo e atual? Primeiro porque eu amo a internet. Quando eu me formo no colégio, eu queria fazer TI, ciência da computação, qualquer coisa relacionada à tecnologia. E aí, pela influência um pouco do meu pai, que é um apaixonado pelo direito, eu conheci a área do direito digital, que era muito nova e ainda é. E eu, desde a faculdade, segui esse caminho e venho me especializando e atuando nessa área que me dá muito prazer e me dá a oportunidade de trazer, por exemplo, esse alerta do quão perigosa é a internet, que as crianças, ao utilizar a internet, devem ter o acompanhamento de seus pais, todos esses importantes temas que muito acertou o programa de discussão a trazer à população do Estado de São Paulo. E dentro da sua especialização, dentro da sua especialidade, quais são os crimes mais terríveis aí que de repente o senhor está observando e que vem crescendo nesse mundo atual? Terríveis, nós temos o estupro virtual, esse induzimento ao suicídio pela internet. Esses são terríveis, mas nós temos crimes que são cada vez mais comuns e perigosos. Por exemplo, o crime de extorsão pela internet. Hoje nós temos cada vez mais jovens enviando fotos pornográficas, os chamados nudes, pela internet, e essa foto normalmente é utilizada em futura extorsão. Isso é cada vez mais comum. Pessoas se passam até às vezes indivíduos que são homens, se passam por mulheres para começar uma relação virtual, conseguir essas fotos só para extorquir aquele indivíduo. Não é fácil. Então, cada dia, cada semana nós temos novos crimes, novas modalidades de crimes pela internet. Não para, né? Não para e por isso nós temos que sempre debater o tema e falar sobre educação digital. Linda Vieira, psicóloga de hoje. E ali na minha abertura eu fiz essa coisa pontual, né? Como é que a gente pode desmembrar esse ocultismo das mentes dos adolescentes e das nossas crianças? O doutor falou uma coisa interessante, né? No caso do que ele falou, não é só as crianças, né? Os adultos acabam se envolvendo muito também nessas questões dos jogos também, né? Olha, vou falar para você. O jovem, a criança ou o adulto, a criança principalmente, ela não tem a maturidade emocional para saber o que é perigo, né? Ela não tem ainda essa maturidade, né? Eu creio que tudo vai começar dentro de casa com os próprios pais. Os pais vão ter uma tarefa muito grande pela frente, que é acompanhar tudo que chega de novidade em relação à internet. Não só aquilo que os interessa, mas tudo, né? Porque essas informações sobre jogos, sobre desafios, chegam com muita rapidez aos jovens, aos adolescentes. E muitas vezes os pais, como a doutora falou, nem têm conhecimento do que está acontecendo. Então, assim, eu acho que os pais, além da missão toda de educar, de instruir, têm agora que acompanhar tudo o que se passa, de mais perto ainda, para que ele possa conversar com o filho, saber do filho, se o filho já teve acesso, se o filho sabe o que é, do que se trata, saber a opinião desse filho, porque muitas vezes o pai não sabe o que ele pensa a respeito de determinado assunto. Então, tem que se estabelecer aí um diálogo enorme, amplamente ativo sobre todo esse contexto dos jogos que estão vindo, né? Como ela falou, tem agora o último jogo que é o da boneca, né? Esse realmente é parecido com o da baleia azul, né? Como? Esse da boneca, tá, né? E que os pais não sabiam que os filhos estavam tendo conversa com essa pessoa pelo WhatsApp. Então, assim, é uma tarefa muito intensa desse cuidado que os pais terão que ter ainda mais em relação a tudo que chega aos filhos, né? E assim, eu não acredito que basta apenas restringir ao uso em casa, porque os filhos vão ter acesso ao dos amigos, ao dos colegas, né? Então, precisa haver uma orientação realmente dos perigos, e para que isso aconteça, nós pais precisamos estar atentos a tudo esses tipos de jogos, para que possamos instruir,
orientar dos perigos, né? Esse da asfixia, do aerosol, né? Que a menina morreu ano passado. Esse também, os pais não sabiam. E a menina inalou, não está comprovado ainda, ela inalou, mas certamente e teve uma parada cardíaca. E os pais não percebem. Então, assim, observar a mudança de comportamento. Isso é extremamente fundamental, que os pais observem toda e qualquer mudança de comportamento. Né? Esse da mutilação, por exemplo, você tem que observar se tem alguma mudança no corpo do seu filho, se o seu filho está usando roupas mais fechadas. No caso do adolescente, ele não vai permitir que você o veja, mas você tem que observar se ele passou a usar roupas mais fechadas, blusas de manga comprida, os adolescentes têm uma tendência e usam muito capuz, agasalhos, mesmo em tempo de calor. Então, os pais precisam ficar atentos a toda e mudança de qualquer comportamento. Observar marcas no pescoço, observar isolamento, enfim, não tem como os pais se eximirem. Eu acho que agora eles precisam ficar ainda mais, né, com essa proliferação e essa incidência de cada vez mais esses jogos, né? E a gente não sabe quem está por trás disso. Vê-se que é alguém bem perverso, né? E com a única finalidade, porque o jovem, ele adora um desafio, ele adora competir. Todo e qualquer jogo que for motivá-lo à competição, a desafios, ele vai se inserir. Eu queria colocar um tema aqui para vocês, acho que é importante, eu quero pegar esse gancho, estava na minha pauta, mas veio agora. Por que vou ser redundante, tá? Por que os jogos são tão... os jogos e os desafios são tão desafiadores para crianças e adolescentes? Cada um na sua especialidade e na profundidade, vocês saberiam explicar isso? Bom, nós já fomos crianças e adolescentes. Pois é, eu brincava de futebol, carrinho de rolemã, pipa, corria atrás de balão, quer dizer, não tinha essa internet, essa velocidade tão profunda dos tempos modernos, né? Mas tinha o desejo de ser aceito. Também. O desejo de ser aceito, a vontade de não ser o único, a não ter coragem. Então, eles são motivados pelos próprios pares, através de frases, inclusive, se você não fizer, você é bobo, você é medroso. E interessante que a criança e o adolescente, até por uma questão fisiológica, né? Aí a doutora vai poder até dizer melhor, claro. Do pré-córtex frontal, né? É uma questão realmente fisiológica, não tem medo, é diferente de um adulto, não encontra riscos como nós adultos. E o curioso... o Instituto de Me Cuida, ele foi fundado pelo Demetrio Gereissati. O Demetrio Gereissati, ele perdeu um filho há aproximadamente 4, 5 anos atrás. Ele chegou em casa e encontrou o filho de 16 anos morto. O filho estava enforcado e até então as pessoas diziam que era suicídio. E ele disse, não faz o menor sentido. E aí o pai foi investigar e realmente descobriu que o filho vinha praticando vários desafios. Então, um parênteses aqui importante é que quem pratica pratica vários desafios. Isso já é um estudo que foi feito pelo próprio Instituto, não só o Instituto de Me Cuida, como o APAS, que é da França, e o Eric Schauss, que é dos Estados Unidos, que os pais, as famílias criaram esses institutos para disseminar conscientização acerca dos desafios. Pois bem, então, as crianças, elas realmente se sentem curiosas, né? A partir desses outros youtubers que passam uma impressão de que aquilo é divertido. Os youtubers, eles fazem de suas casas cenários cinematográficos. Eles fazem com que brincadeiras e experiências extremamente nocivas tenham uma cara, um formato de diversão. Ele não conta que depois que ele experimentou e tomou um vidro de adoçante, como eu já vi, ou de enxaguante bucal, sim, né? bucal, tá. Que depois disso ele passou mal. Não, sim. Ele só mostra o que está bacana. Tá. Agora, a partir desse trabalho desenvolvido pelo Instituto de Me Cuida, por isso que eu estou trazendo agora essa informação a partir do que você me perguntou, descobriu-se também que as crianças, elas não têm medo de morrer. Que interessante. Por isso que muitas vezes, quando você vai conversar, você toma conhecimento de que uma criança está achando interessante aquela brincadeira, aquele desafio, enfim,
Dizer para aquela criança, para aquele adolescente, você pode morrer, não causa medo, não causa terror. Mas o que causa, talvez, um receio, uma angústia, e talvez mude a percepção dela acerca daquela prática, é saber que, eventualmente, ela pode deixar de andar, ela pode deixar de brincar pelos prejuízos neurológicos que uma brincadeira dessa pode gerar, até as recomendações que o próprio Instituto de Me Cuida vem fazendo através do trabalho que é desenvolvido pela psicóloga do Instituto. Então, as motivações são fazer parte da turma, não ser o único que não faz. Né? Pertencimento, quer dizer, juntou o desejo de pertencer com a curiosidade que é inerente a essa fase da vida, então eles vão fazendo. E isso é profundamente estimulado pelos próprios youtubers, né? Que, como eu disse, são os novos amigos das crianças e adolescentes hoje em dia. E a gente vai falar muito sobre essa responsabilidade, mas antes, doutor, o que o senhor pensa sobre esse desafio e essa informação importante que a doutora trouxe agora, hein? Isso é muito delicado. Eu acho que é a questão da autoafirmação, né? A adolescência é muito importante ele se autoafirmar, ele estar virando um adulto e ele é sugestível a esses desafios, a esses jogos perigosos, que já são denominados jogos para atrair o jovem, para atrair a criança. Isso claramente não é um jogo, é uma atrocidade, é um absurdo. E essa questão dos youtubers é interessante que a doutora trouxe, porque eu digo que a informação, e a Linda nos falou, e eu falava que é um nome que tem tudo a ver com ela, que antes era muito fácil controlar, ou era mais fácil controlar o que seu filho consumia, porque estávamos todos sentados na sala assistindo TV ao lado dos nossos pais. Hoje ele está muitas vezes dentro do seu quarto, com acesso ilimitado à internet, e recebe essa informação. Que o grande ídolo dessa criança normalmente é o youtuber, que não tem responsabilidade nenhuma, muitas vezes é um menino também. São meninos influenciando meninos, meninas influenciando meninas e etc. E esse rapaz, muitas vezes de 18 anos, cumpre esses desafios e traz essa questão do humor, que é divertido, que é legal e que traz audiência. Ele se torna famoso por causa disso. Isso, claro, ele motiva o jovem, a criança, a cumprir, a querer ser aquele indivíduo. Eu acho que essas são as grandes motivações dos jovens para realizar esses desafios. Eu quero mergulhar nesse mundo dos youtubers, que é extremamente importante e que vocês dominam muito, mas antes eu queria saber da senhora psicóloga, exatamente, por que as crianças realmente não têm medo da morte dentro desse como número, eu havia né? dito, a criança ela não tem a maturidade emocional para realmente lidar, ela não sabe o que é o perigo. E a doutora falou uma coisa interessante, dizer a ela que vai morrer é simplificar o andar do que pode acontecer, né? Você simplificou, né? Todos nós sabemos que iremos morrer. Então, para a criança, isso realmente não causa esse espanto mesmo. Mas você conscientizá-la dos perigos que podem acontecer a longo prazo, né? Como ficar inválido, como sofrer as consequências, como passar por esse processo doloroso todo, isso pode causar maior impacto. E realmente é uma fase onde nós queremos ser inseridos em qualquer grupo. Né? Se todos estão praticando, se todos estão fazendo, por que eu vou ficar de fora? Isso é realmente uma questão de ser aceito e pertencente a determinado grupo. Né? E nós, e os jovens, assim como já fomos, nós somos instigados o tempo todo. Nós somos instigados, o que muitas vezes promove que façamos determinada coisa é sermos instigados àquilo. Só que muitas vezes os jovens, hoje nós adultos sabemos de vários perigos e devemos conter isso, mas o adolescente não sabe desses perigos, né? Então ele está sendo instigado, a curiosidade dele está sendo motivada e ele está agindo, né? Então ele está praticando os jogos e os desafios desses jogos, por puro instinto do desafio e competição. Então, a conscientização realmente, ela vai começar e é determinante que seja em casa mesmo. Não tem uma outra forma de prevenirmos, já que o acesso é limitado, já que existe a influência dos YouTubes. Eu acho que a partir de tanto falarmos sobre esse tema, esses influenciadores talvez comecem a rever a forma que eles estejam chegando a esses adolescentes,
Não sei, a gente espera que eles consigam passar não só a parte engraçada da brincadeira, como a doutora falou, porque passa-se a parte engraçada, mas não se passa o conteúdo do que foi feito. Então, é preciso uma conscientização de todo mundo, né? Quanto mais falarmos sobre isso, acho que mais evidente vai ficar e mais consciência o jovem vai ter. Mas o jovem tem que ser prevenido dos danos, das mutilações que podem causar. E se você for analisar, todos esses jovens têm um contexto lá atrás que tem autoestima baixa, que são mais tímidos e que encontram nesse desafio uma chance de se sobressair. Eu vou conseguir fazer algo. Então, existe toda uma questão de você avaliar o jovem desde o contexto dentro da própria casa. Se você for analisar, vai ter indícios de que esse jovem é mais tímido, é mais retraído, ele se coloca menos na turma. E quando ele vê que virtualmente ele pode se sobressair, é muito difícil que naquele momento ele não ouse fazer. Isso é importante. Você quer destacar alguma coisa? Não, perfeito. Doutor, me diz uma coisa. Qual é a responsabilidade desses, juridicamente, é claro, desses influenciadores digitais? Bom, quando uma criança de 8 anos colocou fogo no próprio corpo, depois de ver um vídeo de um desses youtubers, começou a se discutir amplamente essa responsabilidade. Seja do youtuber, seja do YouTube, que é a plataforma que hospeda o vídeo. O YouTube se posicionou informando que é uma plataforma que só hospeda e não interfere em conteúdo. Então, eles não podem interferir naquele conteúdo que é ali presente e hospedado no site deles, desde que não seja ilícito. Se for ilícito, eles podem remover. Se não for, e nesse caso aparentemente não é, porque o dolo desse indivíduo não é induzir uma criança ao suicídio. Ele só está cumprindo o desafio que pode servir de exemplo. E aí que está o grande problema. E na responsabilidade do youtuber, ele tem que refletir sobre isso. Ele tem que saber que ele pode sim induzir alguém e pode um dia ser responsabilizado por induzir alguém ao suicídio com um vídeo que ele postou. E aí o alerta é que ele coloque advertências para que não se repita, que ele apresente as consequências desses atos, que nem tudo é brincadeira, que ali a pessoa pode morrer e se tomar todas as medidas, quem sabe ele se eximirá de eventual responsabilidade penal, né, no artigo 122 do induzimento ao suicídio. E por exemplo, como é que ele pode ser punido em relação a... Se for comprovado que aquele vídeo foi gravado, hospedado, ele teve dolo no induzimento ao suicídio e alguém assistiu aquele vídeo e cometer suicídio, ele pode responder pelo crime de induzimento ao suicídio. E aí a pena varia? A pena máxima de 2 anos. 2 anos. Acho que é muito pouco, né? Ou não? O senhor, como advogado, o que pensa sobre isso? É difícil responder pena porque quando nós começamos a falar de aumento de pena, nem sempre é a solução para inibir uma conduta. E, aliás, estamos vivendo nesse momento, né, onde realmente estamos discutindo várias dessas atualizações, não? Eu como criminalista não entendo que o cárcere ou o aumento de pena resolve para inibir uma conduta. Quando começamos a discutir sobre fake news ano passado, todo mundo, ou a grande maioria, começou uma campanha para criminalizar fake news. E não necessariamente essa era a solução mais efetiva. Talvez, primeiro, entender o que é, ver qual é o dolo daquele indivíduo que compartilha, quem cria fake news, e aí sim criminalizar. Então, eu trago também isso à discussão no sentido de que a pena pode ser baixa, claro, mas às vezes uma previsão de um aumento específico, isso eu defendo. Então, quando esse induzimento vem pela internet para atingir grande quantidade de número de pessoas, aí quem sabe um aumento, mas não o crime já previsto específico que necessite obrigatoriamente de um aumento de pena e que isso vai gerar uma diminuição dos atos. Doutora, e o YouTube, onde fica nessa história toda? Bom, acho que, complementando a fala do Dr. Luiz, foi muito importante. A gente não pode esquecer também de um outro ponto que o Código Penal estabelece, que é a questão do dolo eventual, né? Se comprovado processualmente que aquele youtuber, ele estava, que aquele jovem morreu ou se machucou assistindo aquele vídeo, mesmo que hajam as advertências, eu acredito que ele contou com a possibilidade, né? Ele sabia, na verdade, que aquela brincadeira, uma vez copiada, ela poderia gerar algum prejuízo.
Então, acho que caberia a questão do dolo eventual. Luiz, o que você acha? Não? Eu acho que, dependendo do caso específico, se ele não tomar essas medidas de advertência e ele estimular, por exemplo, vamos fazer, é legal, ele demonstra claramente que ali há um estímulo, poderia aplicar aí o dolo eventual, que ele prevê o resultado e simplesmente não se importa se isso ocorrer. Então, ele prevê que isso poderia induzir alguém, mas não se preocupa. Aí poderia se aplicar. Eu acho importante a gente pontuar isso, Claro. porque alguns youtubers, um deles a gente estava até comentando lá fora, ele passou a colocar de fato um disclaimer nos seus vídeos: não faça isso em casa, isso pode gerar... outro dia ele tomou um frasco inteiro de adoçante. Não faça isso em casa, que isso... Colocou lá uma advertência, enfim... Só que para uma criança, um adolescente que está vulnerável, um ser em condição peculiar de desenvolvimento, e assim, ele pode colocar esse disclaimer, mas ele passa a impressão de que aquilo é muito legal, de que aquilo é muito divertido e de que eu não vou passar mal. Qual a chance da criança ler? Até porque esse disclaimer ele passa de uma forma muito breve. Então, assim, acho que a gente tem que realmente reforçar, e aí complementando ainda essa questão das leis, né, que o Luiz também colocou muito bem, que não adianta a gente pensar em aumento de pena. Sim. Até porque nada vai trazer de volta uma vida. Claro. Ou nada vai fazer com que aquela criança que ficou impossibilitada de andar ou com outros prejuízos neurológicos voltar ao status quo. Então, a gente tem que realmente trabalhar na educação, na conscientização. Agora, com relação ao YouTube, que é o que você acaba de me perguntar, o YouTube ele tem lá nas suas diretrizes, na sua política, que repudia o upload de conteúdos que coloquem a saúde e a vida em risco. Só que ao mesmo tempo que ele contempla isso nas suas políticas, inclusive dizendo que se eventualmente algum titular de conta, de perfil, inserir algum conteúdo dessa natureza, pode receber uma advertência, ou ter a sua conta suspensa, ou ter sua conta até excluída, mas na prática não é o que a gente observa que vem acontecendo. Então, assim, se de um lado o YouTube ele pode ser responsabilizado por omissão, não agindo, e aí ele diz aí, que o processo de filtro, de observação de conteúdo da plataforma é feita de forma automatizada, isso prejudica a avaliação do conteúdo, ou ele diz que isso pode caracterizar uma censura, uma discussão longa a respeito disso. Mas o fato é que ele pode ser responsabilizado por omissão, uma vez que ele toma conhecimento de que um conteúdo dessa natureza está sendo acolhido e disseminado na sua plataforma. A gente está falando de responsabilidade por omissão. Sim. Agora, se ele paga para esse indivíduo, se ele monetiza esse indivíduo, nós sabemos que muitos youtubers hoje vivem de seus canais. Ótimo. Então, para uma pessoa viver disso, ela precisa ganhar muito bem. Então, nós conhecemos alguns youtubers, esses mais populares, que realmente chegaram a 14 mil visualizações, 11 mil visualizações, colocando fogo no corpo. Milhões de visualizações. Esses indivíduos, eles chegam a ganhar em um mês 40 mil reais, 50 mil reais. Em detrimento de quê? Né? Então, assim, não vi, ok, mas agora tá lá. Algumas pessoas já denunciaram na plataforma. Você coloca lá um botão de denúncia, você não removeu esse conteúdo e ainda pagou? Aí a gente já pode falar em responsabilidade por ação. Então, além dessa política em si, fazendo um link com a questão do Marco Civil da Internet. Né? O Marco Civil da Internet tem lá uma disposição que diz que, com exceção de cenas de sexo explícito e nudez, a remoção de conteúdo na internet deve se dar por meio de uma notificação judicial. Né? Então, quer dizer, eu preciso acionar o judiciário para pedir uma autorização, para pedir uma ordem, para que seja encaminhado ao provedor de aplicação para que ele remova aquele conteúdo. 1 segundo na internet é tempo pra caramba. Então, imagina a quantidade de pessoas que... Então, quer dizer, isso pode demorar muito tempo. Agora, o Marco Civil da Internet não diz que o provedor de aplicação está proibido de remover conteúdo extrajudicial. Ele pode fazer isso. Então, se ele pode fazer isso, pensando no melhor interesse da criança, né? E aí vem uma questão que aí, apesar de ser advogada, eu, quando o assunto envolve criança e adolescente, eu realmente fujo da judicialização, eu prefiro trabalhar na prevenção, na mediação. Eu acho que, até por força do artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos somos responsáveis por impedir a violação dos direitos da criança e do adolescente, o que inclui sua vida, sua integridade física. Então, eu acho que conteúdos dessa natureza, a gente não precisa nem esperar
uma alteração do Marco Civil da Internet. O próprio YouTube poderia, por si, até a partir das experiências e dos inúmeros casos que nós já conhecemos, remover esse tipo de conteúdo mediante denúncia. Bom senso, né? Doutor, eu vou por um rápido intervalo. Desculpa, Vitor, claro, só uma claro. ressalva. Por favor. A pena de 2, mínimo é 2 a 6 anos. De 2 a 6 anos, ok. O Marco Civil é muito importante, na volta a gente vai discutir muito mais sobre isso, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, espero que você esteja gostando do nosso programa. É rapidinho, não sai daí. Muito bem, de volta com o programa em discussão, estamos falando sobre os perigos dos jogos e desafios da internet para jovens e crianças. Recebendo os advogados especialistas no assunto, a doutora Alessandra Borelli e o doutor Luiz Augusto Durso, além da psicóloga Linda Vieira. Doutor, terminamos o primeiro bloco e a doutora levantou uma bandeira que já estava aqui no meu papelzinho, como um grande tema, que é o Marco Civil. O que o senhor pensa dessa regulamentação, desta lei e quais os ajustes que podem ser feitos? Primeiro, dizer que o Marco Civil da Internet foi importantíssimo em 2014, sua entrada em vigor. Mas a doutora levantou uma situação que é importante falar e também temos outra em relação à investigação. Ótimo. Primeiro ponto é que o Marco Civil trouxe a questão da remoção de conteúdo. Ele tem duas previsões. Uma fala que este conteúdo será removido quando com conteúdo sexual por apenas denúncia, então qualquer um que acionar aquela plataforma, a plataforma poderá remover este conteúdo se houver conteúdo de pornografia e sexual. Agora, se não houver, aí depende de ordem judicial específica. Só o juiz pode determinar a remoção de conteúdo em páginas da internet. Isso é uma situação complicada, porque eu acho que nós devemos ampliar a questão de ordens extrajudiciais, desse contato com esses servidores, para informar, falar, olha, este conteúdo aqui é ilícito, é difamatório, prejudica alguém e deveria ser removido e a plataforma remover. Hoje a plataforma responde, não. Se não tem conteúdo pornográfico, sexual, eu não sou obrigado a remover, a não ser se um juiz decidir. Lava as mãos, né? E isso, claro, demora. Você vai precisar acionar o judiciário e esperar essa decisão. Agora, na questão da investigação, que é algo que eu venho batendo muito e isso me preocupa. Quando o Marco Civil da Internet entrou em vigor, ele também trouxe a proteção dos dados de IP numa investigação. E hoje, a única pessoa que pode solicitar ou determinar o envio dessas informações também é o juiz. Só que antes de 2014, o próprio delegado poderia oficiar diretamente esses provedores ou essas páginas e solicitar este número numa investigação. Então, está ocorrendo um ilícito numa página do Facebook, por exemplo. Hoje você precisa acionar o judiciário, esperar uma ordem judicial, oficiar pelo fórum o Facebook e ele vai responder com esse número de IP. Isso demora. No âmbito criminal, nós estamos falando de aproximadamente 6 meses para ter um número de IP. Se isso fosse direto pelo delegado, ele oficiaria essa empresa, o Facebook direto, isso economiza um tempo absurdo e a demora processual nós sabemos que é impunidade. Isso pode trazer a prescrição, muitas vezes a decadência, então nós precisamos de celeridade nas investigações. E como estão os debates sobre esse tema? Eu mesmo apresentei um projeto de alteração para um deputado federal, o professor Luiz Flávio Gomes, e ele está levando isso a debate na Câmara Federal. Para diminuir esse tempo? Para alterar o dispositivo que determina que só o juiz pode solicitar esse número de IP. E amplia esta prerrogativa para o delegado também solicitar. E no nosso projeto, o Ministério Público e o juiz seriam também informados dessa ordem. Não é que o delegado simplesmente oficia. Isso teria um controle dos outros órgãos. Doutora, de acordo? Com toda certeza. Acho que tem que haver um movimento. Sim. Mas, como eu disse, a questão vai muito além da legislação, né? Sim, eu acho claro. que, principalmente quando o assunto envolve as crianças e os adolescentes, há de se ter um bom senso
e o artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente deve prevalecer, no sentido de que cada um deve tomar para si a responsabilidade de impedir qualquer tipo de violação. Ainda em falar em responsabilidade, quero trazer você para a roda exatamente para a gente saber como é que os pais podem colocar limites na vida das crianças, dos adolescentes, em relação a esse bichinho chamado internet. Internet, né? A internet é um bichinho que proliferou mesmo, né? Mas uma coisa interessante, o que assusta ainda mais não são os próprios YouTubers que estão ali dando o rosto e mostrando-se, porque eles estão ali se mostrando. Eu acho que eles também, nessa era da internet, se assustam um pouco com a velocidade e a rapidez que os próprios vídeos que eles postam acontecem, né? E a gente não pode esquecer, eles se mostram de alguma forma, eles mostram-se quem são, mostram o rosto. Eu acho que nem eles estão orientados o suficiente para lidar com essa nova demanda, que são as próprias curtidas e as visualizações dos vídeos. Então, acho que nós estamos falando também, se você for analisar muito dos YouTubers, também são jovens e adolescentes, né? Tem na faixa de 18, 19 anos, alguns que já começam a ser seguidos. Então, acho que também talvez a partir dessas discussões, esses YouTubers, influenciadores, também começam a buscar orientação e também a se orientarem melhor na relação da exposição que eles também estão abertos e dos perigos da influência também, né? O que assusta são esses que usam máscaras, né, que não se identificam, que no caso da boneca Moon, ela fornece um número de telefone e vai propondo os desafios. É um número de celular que, se não me engano, é do Japão, o DDD. Né? Então, isso que assusta, porque é alguém que não está sendo identificado e atrás do virtual todo mundo cria coragem. Até a minha maldade acaba se expandindo através do virtual. Então, assim, o que eu vou frisar mais uma vez. Os limites você tem que estabelecer e acompanhar, porque você pode não colocar limites e não acompanhar o que está acontecendo. Você não está ali presente. Você deixa o teu filho com o celular sozinho num quarto e fica horas, se você não acompanhar o que está acontecendo, o limite não adianta. É o que eu disse, você pode limitar o conteúdo, mas ele vai ter acesso fora de casa. É o que eu falo, as redes sociais, ela prolifera, não tem como isso ser controlado. Então, é diálogo, é você estabelecer um diálogo de confiança para que o filho possa confidenciar a você tudo que ele ouve lá fora. Na verdade, o que falta é a própria confiança do adolescente em relação ao pai, que ela já é restringida por outros fatores, por outras questões. Aí ele considera isso como sendo algo normal e corriqueiro e não vai levar para dentro de casa um tema como esse, né, que são sobre esses jogos. E quando vê, as fatalidades começam a acontecer. Então, a base de tudo é você estabelecer um diálogo aberto, sem a crítica, mas demonstrando o interesse pelo conteúdo do que o filho está trazendo. Porque muitas vezes você é assoberbado no seu dia a dia com as suas tarefas, você nem abre discussão. Você já encerra o assunto. E o filho vai cada vez mais se limitando ao seu diálogo, porque ele considera que as questões que ele traz não são ouvidas. Então, não é ao ser ouvido apenas nisso, é em todo o contexto que envolve uma dinâmica familiar. Então, os pais hoje, sim, são os responsáveis, sim, e tem uma incumbência maior, que é com toda essa modernidade que está vindo junto às redes sociais. Nós temos um problema realmente em relação aos pais. Eu fiz um programa recentemente que os pais ficam mais na internet do que os próprios filhos. Então, quer dizer, e por isso não tem o tempo. É uma responsabilidade muito grande. Terrível, os pais hoje têm uma responsabilidade de acompanhar tudo que vem. Então, a gente sabe da dinâmica, mas isso não vai diminuir a responsabilidade. Ela aumentou. Doutora, a senhora tem 2 filhos, né? Como é que a senhora lida com esse dia a dia? Não, é difícil, não é fácil. Né? É até um ponto importante, né? Eu acho até cruel a gente colocar muita responsabilidade nos pais, né? De fato, até por força do artigo 1634 do Código Civil, aos pais cumpre o dever de criar e dirigir a educação dos filhos. E nós sabemos que criar e dirigir a educação dos filhos vai muito além do sustento. Então, se antes a gente já imaginava, quer dizer, eu imaginava que ter filhos não era fácil, né, a educação dos filhos, agora com a internet, então vem um plus maior. E pior que a gente não tem nem para quem perguntar, né? Mãe, pai, como é que você fazia? Quando eu ficava muito no WhatsApp? Não tinha WhatsApp na sua época, né?
Então, realmente é um desafio muito grande. Mas não eximindo os pais da responsabilidade absolutamente, até porque a educação digital vai muito além de tratar do assunto educação digital, essa relação de confiança que a doutora citou, realmente não é com relação ao que acontece na internet, mas com relação a tudo. E quando você cria essa atmosfera dentro de casa, né, essa possibilidade de troca, de diálogo, é sobre qualquer assunto, não é sobre o que acontece na internet, é sobre o que acontece em qualquer circunstância, em qualquer situação. Então, as crianças, os meus filhos, às vezes se queixam. Mãe, você podia trabalhar com outra coisa, né? Você tinha que ser advogada e relacionada a direito digital. Você não podia ser professora, né? Porque é lógico que a gente acaba pegando um pouco mais no pé. E sempre me pergunto, daí a questão de não querer ser cruel com os pais. Será que eu saberia tanto a respeito se eu não trabalhasse com isso? Não saberia. Então, assim, de fato, os pais têm que procurar se informar acerca do assunto. Então, a própria Momo, que a Linda colocou aqui na nossa pauta, um assunto muito recente. Então, assim, boato não importa. O fato é que pessoas mal intencionadas sempre existiram e continuarão existindo. A internet não é um grande problema. Ela, por si só, é uma grande oportunidade. Tudo depende da forma que você utiliza, né? Se para o bem ou se para o mal. Então, ela trouxe à tona e potencializou ações dessas pessoas mal intencionadas. Então, hoje a Momo, ontem Baleia Azul, amanhã vai ser outro, é o filme, é o 13 Reasons Why, pode aparecer o que for. E quem são as pessoas mais vulneráveis diante de todas essas situações, essas bobagens, né, entre aspas, que aparecem? As pessoas menos observadas, as pessoas menos conscientes. Então, de fato, não dá para você entregar um smartphone, uma ferramenta tão poderosa na mão de uma criança e desencanar. Então, você tem que orientar, você tem que observar comportamento, né? A criança tem que falar, olha, viu alguma coisa diferente, alguma pessoa diferente te deu um oi, sabe? A gente precisa conversar. O celular, ele não vem com manual. Tanto é que a gente tem, inclusive na Netflix, eu posso disponibilizar depois para vocês, claro. como que fala? Um contratinho. Mãe advogada, né? Não podia fazer diferente. Então, estou pronto para ter o meu celular. Por quê? Porque eu me comprometo a conversar com as pessoas olhando nos olhos, me comprometo a não baixar jogos e almoçar sem o aparelho do lado. Que não sejam indicados para classificação indicativa, a realmente fazer minhas refeições, a não interagir com estranhos, a não ofender, não participar de grupos que ofendam, enfim, a mesma coisa. Estou pronto para ter o meu primeiro smartphone, para navegar na internet. Então, nessa oportunidade, quando você entrega essa ferramenta poderosa para a criança, você precisa ter esse diálogo. Vou falar sobre pornografia infantil com meu filho? Ele está preparado para ter um celular? Ele navega na internet? Se você não disser, o Google vai dizer do jeito dele. Então, são essas coisas que a gente não deve construir a partir de um momento de desespero como esse. Porque quando você se desespera com uma situação como essa, a própria Momo, quem foram os maiores divulgadores do tema? Os pais. Os próprios pais. Os próprios pais, Os próprios pais, no desespero. Intencionalmente, lógico que não. Inocentemente, né? Inocentemente. Eles ficaram desesperados e divulgaram isso. Aí agora você imagina, os filhos, infelizmente, vira e mexe, eles pegam o celular do pai e da mãe, ou para baixar um aplicativo, ou para olhar, né? Enfim, aí ele se depara lá no grupo de mães, que ele não devia nem estar se metendo, e vê as mães em pânico. Quer dizer, se eles não estavam com medo da mão, passaram a ficar. Bom, se meu porto seguro está em pânico, é porque o negócio é sério. Sim. Então, eu digo que nós, pais, também precisamos nos educar digitalmente. Com certeza. Para que a gente possa direcionar os nossos filhos para o melhor e mais seguro proveito das novas tecnologias. Doutor, como é que se identifica esses criminosos da web? Esse mundo subterrâneo é um grande perigo. É um perigo, mas dá para identificar. É. Investigação, quebra de sigilo de IP, busca e apreensão depois quando se identificar a origem da conexão, analisa os computadores, todos os dispositivos, e aí você terá o mínimo de materialidade e autoria na realização desse crime. Mas ainda falando um pouquinho do tema, que eu estava aqui ansioso para falar, 9 horas e 39 minutos é o tempo médio que o brasileiro fica navegando na internet por dia. Por dia. 9 horas. E nós somos a segunda população do mundo que mais utiliza a internet em questão de tempo diário. E claro que estamos acessando todos esses conteúdos. E concluindo, acho que um pouco o que a doutora falou, eu acho que não adianta aumentar a pena, não adianta... o principal, na minha opinião, é exatamente esse controle dos pais. Controle no sentido de ser amigo dos filhos.
porque ele terá acesso, seja em casa ou seja no colégio com os amigos, mesmo que ele não tenha um smartphone, ele terá aula de informática, ele terá hoje em dia facilmente um smartphone à disposição, seja de algum colega, e ele terá acesso a esse conteúdo. Uma hora ele vai ter, porque mesmo com investigação, mesmo com punição, sempre terá um conteúdo ilícito na internet. A prevenção é o melhor remédio, não tem prevenção. Eu uso uma frase que não é minha, claro. Mas eu não sei quem inventou, eu sei que é um gênio, que fala que crer na internet 100% segura é como crer na paz mundial. É algo que nunca vai existir. Nós teremos sempre esses jogos, esses desafios, essa má influência, essa pornografia na internet. E as crianças e adolescentes terão uma hora acesso. Algum momento da vida eles acessarão esse conteúdo. Agora, dependerá dos pais preparar seus filhos para que quando se depararem com esse conteúdo, desconfiarem, terem certeza que não é legal, que é ilícito e se afastarem. Eu acho que essa é a grande conclusão do tema. Doutor, eu queria ainda aproveitar o senhor, porque inevitavelmente a gente tem que tocar nesse assunto importante, infelizmente, que acabou atirando muitas vidas de adolescentes, de crianças, de jovens, que foi exatamente a violência que aconteceu numa escola em Suzano, aqui, numa cidade de São Paulo. Eles tiveram acesso, os criminosos tiveram acesso a jogos violentos, né? Como que isso interfere, de fato, na vida desses jovens, desses adolescentes? Bom, disseram que eles jogavam alguns jogos que Sim. era de extrema violência, claro. E nós temos à disposição no mercado alguns jogos assim. Um dos criminosos tem 25 anos. Ele já, como maior de idade, poderia comprar qualquer um desses jogos. Porque o Counter-Strike, que é um desses jogos, tem classificação de 18 anos para sua venda. Sim. Mas ele já é adulto. Então, essa influência dos jogos existe, claro. Você dirigir um carro em alta velocidade num jogo e atropelar pessoas, isso mexe com você. Mas isso não é determinante, na minha opinião, para nós proibirmos a venda ou imaginarmos que isso influenciará todas as crianças que jogam a ponto delas saírem criando essas barbaridades, como foi o caso de Suzano. Claro. Então, na minha opinião, os jogos devem continuar tendo um controle no sentido de classificação etária para venda, acompanhamento dos pais para saber se aquele jogo tem a idade suficiente, o seu filho tem idade suficiente para jogar aquele jogo, mas não a ponto de nós começarmos a proibir a venda desses jogos ou a disponibilização. Mas, reitero, há influência, claro, você jogar um jogo que você atira, um jogo de guerra, mas não a ponto de mudar uma geração. Essa é a minha opinião no sentido dos Uma jogos. regulamentação um pouco mais justa, talvez? Eu acho que uma regulamentação no sentido de informar a população que existem esses jogos, que os pais têm que acompanhar o que o seu filho está jogando e ver se seu filho tem idade suficiente para jogar. Eu acho que seria um controle suficiente desses jogos. Tá, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Doutora, gostaria de agradecer muito. É um tema muito peculiar, um tema importante que merecia com certeza tantos outros programas e assim nós faremos aqui. Todos terão cadeiras cativas, com certeza, e a gente vai abordar este e outros assuntos relacionados mais para frente. Espero que realmente vocês possam estar aqui com a gente. Doutora, muito obrigado, viu? De coração mesmo, foi um privilégio usufruir da sua intensa sabedoria. Quer deixar algum recado para os pais, enfim? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, a oportunidade de tratar de um assunto que eu gosto muito. Queria dizer para os pais que estamos juntos, que nós precisamos nos manter informados acerca de todos os riscos e oportunidades que as novas tecnologias oferecem, que existe sim uma forma, uma oportunidade de direcionar os nossos filhos para o que há de melhor. Sim, muito importante. Não são todos os youtubers péssimos, sim. Não. Tem muito youtuber muito legal, muito engraçado. Eu me divirto. Aliás, às vezes eu sei que pode parecer penoso para alguns pais, mas tenta sentar do lado e assistir alguns vídeos. Alguns você vai falar, ai, não acredito que esse cara está falando isso. É uma boa oportunidade para exercitar o pensamento crítico. Você tem certeza que esse cara merece o nosso tempo? Você tem certeza que esse cara merece as nossas visualizações? Tem certeza? Ele está ganhando dinheiro com a nossa visualização aqui. Tudo bem, eu sei que não copiaria essa bobagem que ele está fazendo. Mas será que alguma outra criança mais vulnerável não faria?
uma habilidade do século XXI, um pensamento crítico. Então, acho que é uma oportunidade e não precisa proibir. Aliás, você nem vai conseguir proibir. É uma tendência, as novas tecnologias não retroagirão, muito pelo contrário, avançarão e a passos largos. Nós precisamos ensinar. E para que a gente possa ensinar, a gente precisa participar da vida digital deles. Essa é a minha dica. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Muito obrigado. Grande abraço. Um abraço mais uma vez para o seu pai. Lida, gratidão, viu, pela sua imensa sabedoria. Imagina, Muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Espero que tenha gostado muito desse tema tão importante para você e para sua família. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Fiquem todos na paz e com Deus. Até lá. Vale a pena.